Quero convidar os irmãos para nós continuarmos a reflexão desta manhã, abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 11, que diz o seguinte: Palavra do Senhor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que continue falando ao nosso coração, através da Tua palavra. Agora, neste trecho que acabamos de ler, eu peço ao Senhor, a Deus, que nos dê sabedoria, que ilumine a nossa mente, para nós podermos, a Deus, não só compreender, mas também, assim, pelo Teu Espírito, sermos levados a colocar em prática, Senhor Deus, o ensino da Tua palavra. Fortalece-nos, ó Pai, pela Tua palavra, desperta-nos, ó Deus, através do entendimento da verdade. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, existe um princípio que a igreja, com o passar do tempo, ela começou a se esquecer. Ela começou a abandonar e a não se preocupar com clareza em qual é o seu significado perante aquilo que a palavra nos traz. O princípio, portanto, é o descanso. Mas esse descanso que nós vemos, então, a carta aos Hebreus mencionar, ele traz para nós uma lembrança do descanso logo no início, na criação, que vem, portanto, sendo colocada pelo Senhor como uma lei, quando você observa, então, os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Isso traz para nós o dia do Senhor. O princípio, portanto, que a igreja nos nossos tempos, ela tem negligenciado. Muitas pessoas têm esquecido a importância que tem o dia do Senhor para a igreja, na história da igreja, qual é o seu significado, portanto, perante a palavra e por que nós o vivemos hoje. Este princípio ele foi preservado e talvez resgatado na história, primeiro pelos puritanos na Inglaterra, no século XVII. Os puritanos, que quando nós falamos esta palavra, muitas pessoas já começam a interpretar um extremismo religioso ou um certo legalismo pela parte daqueles então que
o realizam, que seguem os seus ensinos. Porém, a palavra puritanos, ela remete à ação deles no século XVII, que dentro da igreja anglicana, os puritanos então foram assim chamados porque eles queriam trazer pureza. Eles queriam trazer a purificação da igreja, que havia então se desvinculado da igreja católica apostólica romana, mas que ainda tinha mantido alguns resquícios do seu ensino. A intenção destes, então, chamados de puritanos, era apenas de purificar para viver em santidade ao Senhor. Um dos ensinos, então, que eles defenderam e trouxeram, então, de volta à igreja foi o dia do Senhor, a defesa sobre a separação do dia do Senhor. Nós precisamos olhar então para a história e entender esta postura dos puritanos e ver que eles têm práticas que nós hoje podemos e até devemos seguir. Práticas que nos levam à santidade. Porém, quando você olha a história dos puritanos, eles viveram no século XVII, esse movimento inicial, e tentaram uma transformação social, política e também religiosa. O que cabe ao século em que eles viveram, nós temos que deixar para o século deles. Questões culturais, questões que não cabem a nós trazermos para o nosso tempo. Há uma defesa, portanto, de alguns puritanos que nós vimos ir no meu ponto de vista, ao extremo da separação com o mundo, foi o fato deles proibirem por um tempo, por estarem até à frente do poder político, a comemoração do Natal. Uma explicação, claro que existe sua lógica, pela similaridade que existia na comemoração de outras festas pagãs com bebidas e comidas. No século XVII, então, houve um período em que a comemoração do Natal era proibida. Por quê? Porque os puritanos assim o conduziam pelo entendimento. Nós vemos hoje, então, que existem questões culturais que nós, então, precisamos examinar com sabedoria para, então, nós vermos se isso é aplicável ao nosso tempo. Retirando questões culturais, aquilo que os puritanos defenderam e que nos levam a palavra para a purificação da nossa vida diante de Deus, isso sim pode ser observado. Isso sim deve ser trazido para nós e nós então devemos buscar, como eles, para honrar ao nosso Senhor. Então, entre as questões, nós temos a prática do culto doméstico, os puritanos que auxiliaram. O próprio texto da Confissão de Fé de Westminster, ele veio por base dos puritanos que assim o auxiliaram na sua construção, ou seja, aquilo que é base hoje para nós, presbiterianos, Confissão de Fé de Westminster, Então eles são calvinistas como nós, então tiveram suas questões também particulares do século XVII, culturais, que nós podemos deixar para o tempo deles. Mas então, quando nós falamos não só desses detalhes, você pode estudar muito sobre os puritanos, e há muita história, há grandes pregadores puritanos que você pode então observar ao longo da história que marcaram as suas gerações, como o grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele era um admirador dos escritos dos puritanos e traz para nós grandes ensinos. Nós vemos os puritanos nos ensinar sobre o dia do Senhor. Onde está então o princípio para este dia do Senhor? Nós vemos então em Gênesis a palavra do Senhor nos mostrar ainda no período da criação. Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo de número 2. Aquele que abrir pode ler para nós, por favor, do versículo 1. Versículo de número 3. Olha que interessante, então o princípio que nós temos para um dia de descanso está ainda na criação. Deus então trabalhou 6 dias e o 7º dia descansou e o santificou. O que significa então santificar?
Quando você entende que a palavra nos chama de santos, qual é o significado que ela nos traz? Separação. Nós somos separados por Deus e para Deus. Quando você observa então o texto dizer que ele santificou o sétimo dia, ele está falando exatamente isso. Que há uma ordem do Senhor de que este sétimo dia seja separado para Ele. Então observe que o princípio que nós temos para um dia de descanso, ele não está numa invenção humana, mas ele está na própria criação. Este texto traz para nós um princípio que vai ser aplicado depois em Êxodo capítulo 20, entre os 10 mandamentos. Nós vemos então o quarto mandamento ser exatamente este, para nós separarmos, aí no quarto mandamento diz então, o sábado, o dia do Senhor, que pelo calendário judaico então, ele estava no sétimo dia. Nós observamos então que a igreja no nosso tempo, ela se esqueceu deste princípio, porque ela tem negligenciado o sétimo dia, o dia do descanso, o dia então que o Senhor ordenou que nós o santificássemos. Isso quer dizer que a igreja não pode separar qualquer outro momento da sua semana para o Senhor? Não, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está trazendo aqui uma ordem para a igreja, para o povo do Senhor, ainda desde a criação, para que eles então santifiquem este sétimo dia. Este dia, portanto, ele deve ter como prioridade o serviço ao Senhor. Quando você vê Hebreus, a carta escrita aos Hebreus no capítulo de número 4, que nós fizemos leitura, ele está falando exatamente sobre este princípio. Ele começa então dizendo: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que é que o autor está dizendo aqui neste momento? Ele está falando sobre a história de Israel. Porque alguns versículos antes, você pode observar comigo, ele está dizendo ali: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Onde os israelitas não puderam entrar? Onde os israelitas demonstraram incredulidade? Na terra que o Senhor os prometeu. Ao longo de toda a trajetória deles no deserto, Antigo Testamento, eles demonstraram incredulidade e por isso, como o texto diz, muitos morreram no deserto. Deus não permitiu eles entrarem na terra que havia prometido, porque eles estavam entre aqueles que não acreditavam. É o que o texto diz para nós, versículo de número 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como foram dadas a eles. Porém, eles ouviram e nada lhes aproveitou, porque eles não tinham fé. Ouviram, mas não acreditaram na palavra e na promessa do Senhor. Por isso não entraram no descanso. O autor aos Hebreus está fazendo aqui uma alusão à promessa que o Senhor traz como sombra ainda na criação. Que no sétimo dia, portanto, que o Senhor descansou e santificou, Ele estava trazendo para nós o ensino do descanso que o Senhor então promete a todo que crê nas suas palavras. Por isso nós temos isso inserido dentro da lei, no quarto mandamento. Isso vem para nós como uma sombra do descanso eterno que o Senhor conquistou por nós na cruz. Nós vemos então esse descanso representado pela terra prometida com uma alusão à eternidade que nós recebemos pela fé. Mas veja então, esta promessa que o Senhor traz é para aqueles que acreditam nela, para aqueles que então confiam em suas palavras, e por isso alguns israelitas não a receberam, porque eles não acreditavam. O que nós vemos uma grande confusão é quando as pessoas olham Deus escolher Israel como seu povo, santificá-lo, separá-lo para Ele e acharem que todo Israel será salvo. Não, será salvo aquele que foi eleito por Deus, aquele, portanto, que vai demonstrar fé ao longo então de toda a sua vida. Mas veja que este repouso do Senhor, este descanso, no versículo 9 ele traz para nós que terá então um fim. Este terá um objetivo, né? Ele diz: resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso
para todos nós. Por quê? Para Israel, eles já encontraram um descanso na terra prometida quando entraram. Mas Josué continuou ensinando sobre o descanso do Senhor. Ou seja, se ele ensinou depois da entrada na terra, é porque existe ainda um descanso que resta para o povo de Deus, a eternidade. O descanso de todo o nosso trabalho. Ele está nos ensinando, portanto, que quando chegar o tempo de nós pararmos de trabalhar, chegará o tempo do nosso descanso. Veja como nós temos uma alusão àquilo que o Senhor fez lá na criação e trouxe como exemplo e lei em Êxodo capítulo 20, como luz apenas do que nós vamos viver na eternidade, quando este trabalho que nós então exercemos todo dia para honrar ao Senhor, para poder cumprir a sua vontade, ele vai cessar. No sentido de que não haverá mais luta, não haverá mais esse esforço que nós temos todos os dias para podermos então agradar ao nosso Senhor. A palavra nos ensina então que existe este princípio e que este princípio nos leva a um fim deste trabalho todo em que nós realizamos, que é a nossa vida. Mas olhe então a palavra nos trazer um outro significado, e aí nós vamos então aprofundando e trazendo porque hoje o dia do Senhor está no domingo e não no sábado, como você vê escrito até a própria expressão em Êxodo capítulo 20. Alguém pode ler para nós, por favor, o texto de Êxodo capítulo 31, versículo 13. Veja só, então ele está dizendo: guardareis os meus sábados, pois isto é sinal de que o Senhor, portanto, está cumprindo a sua palavra de nos prover aquilo que nós precisamos. O Senhor, então, que santificou este dia, é o mesmo Senhor que está nos conduzindo a essa santificação pela sua provisão. Então veja, este dia é um sinal de que Deus está cumprindo a sua palavra, onde nós temos também a oportunidade de mostrar a nossa guarda, o nosso cumprimento da lei, da vontade, daquilo que o Senhor deixou para nós. É apenas uma maneira de nós, então, demonstrarmos a nossa obediência. Veja o quanto é importante a igreja não negligenciar o dia do Senhor. Não negligenciar porque ele está em desobediência se não separa um dia para o Senhor, o 7º dia da semana, como estava então ali ainda na criação. Veja que Deus então ele sustenta a cada um de nós, prometendo este descanso eterno. É Ele quem garante para mim e para você que nós entraremos no descanso da eternidade. Foi Ele quem prometeu e foi Ele quem conduziu a história para que através do seu único Filho Ele nos desse então esta condição. É a garantia que Ele nos dá de que nós vamos chegar lá. Para chegarmos lá, Ele nos santifica. Ele provê para nós tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa espiritualidade esteja saudável. Os meios de graça que o Senhor nos concede é para nós então podermos cumprir a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso trabalho em honra ao nosso Senhor. De maneira que eu entendo a vontade de Deus, Ele me fortalece e assim, portanto, eu posso continuar perseverando e cumprindo a vontade do nosso Senhor. Nós olhamos hoje a igreja negligenciar o dia do Senhor, muitas vezes porque não entendem por que há mudança na palavra. Por que nós não separamos o sábado e separamos o domingo? Por que nós não fazemos conforme o texto de Êxodo 20 fala para nós? Será que a igreja do Senhor, nós, presbiterianos, nós estamos vivendo em desobediência a Deus ou nós estamos corretos em separar o domingo? No seu ponto de vista, por que nós não separamos o sábado e separamos o domingo? Como é que você entende isso?
Pode falar, Regina. Certo. Dentro da nossa cultura, a gente trabalha no sábado. Apesar de ser que o primeiro dia da semana é o domingo, todos nos consideram trabalhar de segunda a sábado. E o domingo é o dia do descanso. Certo. Para nós. Então, esse seria o nosso sábado, que é o dia do descanso. Certo. Eu acho, não tem teoria nenhuma. Não, tudo bem, vamos dialogando aqui para a gente poder pensar. Por quê? Porque ele pega o texto da lei de Êxodo 20 e ele aplica hoje. Isso. Está certo ou estão errados? Certo. Mas existe uma referência de uma igreja que defende, né? Certo, vamos pensar junto então. Quem mais? Nós temos que lembrar exatamente disso. Se o dia do descanso no Antigo Testamento era para nós uma sombra da promessa da eternidade, o que faz a igreja hoje, a partir do Novo Testamento, mudar a sua postura e separar não o sétimo dia, mas o primeiro, é exatamente isso que a Ana Paula trouxe para nós. A ressurreição de Cristo aconteceu no domingo. Então transformou para a igreja o dia mais importante, não mais o sábado, mas o domingo, porque é através da ressurreição de Cristo que nós temos o acesso ao descanso eterno de Deus. Quando você observa a própria palavra, você já encontra referências no Novo Testamento do dia do Senhor sendo o dia da ressurreição. Ele se tornou para nós o dia mais importante da semana. E é o dia em que nós nos reunimos para a adoração e separamos, porque neste dia relembramos todas as semanas que Cristo Jesus ressuscitou. Mas quando as pessoas dizem que nós estamos errados, porque nós abandonamos o texto da lei, abandonamos Êxodo 20, você precisa olhar para o Novo Testamento e ver o que ele diz. Porque você não pode ser um judaizante que vive em meio à nova aliança. Você precisa trazer o ensino judaico e continuar através de Cristo Jesus. Houve uma mudança na aliança através de um novo sacrifício. Não vivemos com base no sacrifício de animais e como eles realizavam as questões cerimoniais do Antigo Testamento. Nós vivemos um novo momento, não é? Então, quando você olha a palavra do Senhor e você observa o texto de Colossenses, ele fala para nós sobre esta questão. Peço à igreja que abra comigo, por favor. O texto de Colossenses, ele vai falar então sobre esta prática que o Antigo Testamento traz, que os judeus ainda do primeiro século, eles estavam talvez confusos, e então o apóstolo Paulo vem trazer o esclarecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao versículo de número 19, que ele diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Colossos o que? As festas, o dia de sábado. Ele estava explicando que todas as práticas cerimoniais, tudo que era ensinado na lei do Antigo Testamento tinha como sombra aquilo que ainda haveria de vir para Israel, aquilo que ainda haveria de acontecer diante da revelação do Senhor.
porque todo o Antigo Testamento e todas as práticas, eles apontavam para Cristo e não para os eventos em si. Quando você pega, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, era para mostrar gratidão a Deus, apontando a gratidão eterna que nós temos através de Cristo. Então, cada uma das coisas que você encontra no Antigo Testamento, elas apontavam todas para Cristo Jesus. Quando você olha para o sábado, você observa a mesma coisa. O sábado ele estava apontando para o descanso eterno que nós recebemos através de Cristo Jesus. Portanto, quando a igreja hoje, continuando o ensino do Novo Testamento, não separa o sábado da semana, mas sim o primeiro dia da semana, o domingo, ela está em obediência ao Senhor. Porque essa prática já foi iniciada no Novo Testamento. Porque o dia mais importante para a igreja se tornou o dia da ressurreição, o dia de Cristo Jesus. Inclusive porque a palavra sábado, ela foi colocada como sétimo dia de semana pelo calendário judaico, mas quando você olha lá atrás, em Gênesis, a palavra, quando você traz antes, ela não traz a palavra sábado, mas ela traz a palavra descanso. Ela traz a palavra para você entender que é preciso um dia da semana para você então pausar os seus afazeres e você santificar ao Senhor, para que você possa descansar dos seus afazeres e você então desfrutar desse dia para o Senhor e com o Senhor. O domingo é um dia que nós fazemos isso. É o dia que nós descansamos os afazeres, e aí vem uma questão cultural que a Regiane trouxe para nós, que o calendário nos impulsionou a isso, porque já lá atrás, o domingo já era santificado ao Senhor. No Novo Testamento você já encontra esse ensino, e a igreja cristã que influenciou as culturas, ela também permitiu que nós vivêssemos dessa forma. Esse é o nosso calendário. Nós não vemos isso acontecer em todos os lugares do mundo. Esse é o calendário que nós temos aqui no Ocidente. Então veja, é o dia separado para nós podermos adorar ao Senhor. Por isso a igreja ao longo dos séculos separou este dia para cultuar junto ao Senhor. Pode falar, Paulo. Isso. E aí a gente vai ter um problema, principalmente para a língua portuguesa. Porque o sexto dia, o sétimo dia, seja qual for, existe no nosso calendário, na língua portuguesa, uma palavra chamada sábado. Sim. Que se aproxima do Shabat. Shabat que está escrito Isso. no dia do descanso. Exato. Então muitos se apegam a uma tradução literal, não é nem tradução na verdade, né? Isso. Mas eu pego a palavra sábado, coloco como sábado e vinculo o dia da semana, como o calendário judaico cristão, Isso. na língua portuguesa, com exatamente o sábado. O sábado é dia de descanso. Isso. Quando nós guardamos o domingo, nós ainda estamos preservando o princípio bíblico de Êxodo ou de Gênesis. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Sim. Apenas houve uma mudança em termos de que dia da semana A igreja não. guarda Isso. o descanso. Ao invés de nós descansarmos no final do período, nós estamos descansando no primeiro, no começo da Isso. semana. Eu acho que o ponto a se destacar é isso. É a palavra, né? Para a igreja não confundir o significado do dia do Senhor, né? O significado desse dia que é para descanso, né? E eu creio que a grande confusão de outras religiões vem um pouco por causa da palavra e porque eles focam apenas naquilo que está no Antigo Testamento. Então eu considero uma igreja como esta judaizante, esquecendo-se do que aconteceu no Novo Testamento, esquecendo-se da ressurreição de Cristo, que fez a igreja do Novo Testamento já alterar o dia para o primeiro dia da semana, o dia que Cristo ressuscitou.
Então nós precisamos focar exatamente nisso. Mas veja, então, o que é que você faz no dia do descanso? Como é que você desfruta do dia do descanso? O que é que Jesus fazia no dia do descanso? Vamos fazer uma leitura? Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 14. Aquele que abrir pode ler para nós, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 14. O grande problema dos fariseus era a inserção de exigências que o Senhor nunca trouxe. Então nós vemos eles criticando Jesus por ele praticar algo no sábado, onde eles tinham até mesmo a quantidade de espaço nas quais os judeus poderiam então caminhar e tarefas nas quais eles poderiam fazer. Os fariseus acrescentavam um peso para que a religiosidade então subisse sobre todos, e então Jesus vem mostrar que no sábado é lícito fazer o bem, porque não poderia curar alguém, porque não poderia fazer algo em favor de alguém, ter atos de misericórdia. Então nós vemos a palavra nos ensinar que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, ou seja, o sábado está ali para nós adorarmos ao nosso Senhor, e não para que Ele nos controle naquilo em que nós podemos fazer. Nós devemos separar este dia para a adoração ao Senhor, para a prática do bem, para a santificação. Quando nós passamos diante da nossa cultura, a correria que nós temos em todos os dias, nós precisamos lembrar que a comunhão com Deus e a nossa santificação, ela deve sim acontecer em todos os dias, em todos os momentos. Mas o sábado, o descanso, é o dia, portanto, que nós precisamos lembrar que Deus permitiu a igreja, então, se reunir para adorar, para aprender, para cultuar, para louvar juntos, e o dia que Ele santificou para nós, então, vivermos para Ele. O máximo de coisas que eu puder retirar para eu então dedicar este dia ao Senhor, eu preciso fazer. Eu, particularmente, não vou para a linha de alguns puritanos que ainda vivem no nosso tempo, que trazem, no meu ponto de vista, um certo extremismo ao dizer que você não pode cozinhar no domingo, que você não pode ter pequenas atitudes no domingo, que não sejam somente louvar, cantar, e pregar a palavra, e ler a palavra, e fazer a prática do bem. Não, eu creio que você pode adaptar, retirar o máximo do que você puder da sua rotina, lembrando que aquilo que cabe a você administrar e fazer, você precisa então entender que o dia do Senhor deve ser voltado para o Senhor, para a santidade, para o fortalecimento ao Senhor, para que você não venha profanar o dia do Senhor, como diz o profeta Isaías. Se você então estiver batalhando para você honrar a Deus neste dia, então você vai aproveitar do deleite que Ele traz como promessa que o Senhor traz em sua palavra. É um dia em que então nós podemos administrar conforme nós estamos vivendo, porque nós temos uma rotina em que a maior parte das vezes nós deixamos tudo para fazer no sábado e no domingo, dentro da nossa rotina. O que couber a nós, de nós retirarmos do domingo para nós podermos dedicar ao Senhor, nós devemos fazê-lo, para que este dia então possa ser um dia onde nós desfrutamos deste deleite que o Senhor nos dá.
A dificuldade, eu vejo o problema da igreja é de negligenciar o princípio e ela então não se lembrar, nem ao menos que este dia foi santificado por Deus e que a igreja se reúne para os sacramentos, se reúne para a adoração, se reúne para o louvor. Isso eu digo quando nós, por opção, nós deixamos de vir à casa do Senhor nesse dia. Nós deixamos de buscar ao Senhor. Nós deixamos de viver aquilo que o Senhor então nos permite como deleite junto com a igreja. Por meio de Cristo nós recebemos este privilégio de ser parte deste corpo. Quando eu então negligencio isso, como qualquer outra ordem, qualquer outra lei das Escrituras que eu estou negligenciando, eu estou em pecado. Eu estou em desobediência a Deus. Porque em sua palavra, desde o início ao princípio, de nós então santificarmos este dia para o Senhor, separarmos para Ele, e não para nós, e não para o nosso bel prazer. Creio que esta seja a maior luta do nosso tempo, é de lembrar que há um dia que a igreja tem para santificar ao Senhor. Por isso que nós vemos ser repetido o ensino, para que as pessoas frequentem a igreja, frequentem a escola dominical, frequentem os cultos à noite, não faltem em dias de ceia. O pastor precisa alertar a igreja que a igreja não deve deixar de frequentar a ceia, sendo que esta é realizada somente no dia do Senhor, é a nossa prática. É o dia de nós adorarmos a Deus juntos, crescermos pelos meios de graça. Então veja o que nós fizemos. Nós estamos tendo que trazer de novo um alerta sobre princípios que já estavam nas Escrituras, que a igreja do Novo Testamento, ela jamais abandonou. Por isso, quando eu falo sobre os puritanos, eu digo que existem questões culturais que você precisa deixar para a cultura deles, para o tempo deles. Mas quanto às práticas de santificação, nós precisamos aprender com eles. Nós precisamos trazer para o nosso dia, porque estão de acordo com a palavra do Senhor. Pode falar, Paulo. Sim. Uma vez que ele presta aqui das 18 horas de sexta às 18 horas de sábado, ele não pode realizar atividades seculares, o Estado brasileiro se adaptou a ponto de nenhum concurso, nenhuma prova, avaliação, nada que é oficial é realizada entre as 18 horas. Os sábados mais. E realiza no domingo, no primeiro dia do Senhor, onde nós estamos, guardamos o dia do Senhor e abrimos mão, Sim. sem problema algum, abrimos mão dos nossos princípios e não questionamos ou definimos e forçamos o poder público a respeitar e a guardar da mesma forma como o Benedito consegue fazer, preservando o seu dia de descanso e na sua interpretação da palavra. E aí a gente vai avançando na questão de guarda dos princípios, como que a gente vai mudando e a cultura vai, a gente muda a cultura e a gente assimila isso com facilidade. Porque não demora muito tempo a gente olhar para trás, a grande maioria das cidades do interior, nada se funcionava no domingo. Então você tinha uma cultura baseada. Não existia nenhum trabalho, né? O Estado respeitava e, mais do que isso, as relações de negócio entendiam que não deveria ter atividade comercial no domingo, Sim. porque o domingo é o dia de descanso e guarda. Mas a gente cede a um pensamento liberal, neoliberal, um pensamento econômico que coloca o valor, o dinheiro acima do princípio bíblico. Sim. E nós aceitamos leis que permitem que o comércio abra no domingo. Na verdade, a gente até agradece, porque daí eu posso sair da igreja e ir no mercado, porque eu esqueci. Eu às vezes nem preciso fazer comida, porque eu posso comprar. Então, ter o comércio funcionando no domingo, como se fosse qualquer
Sim. A inversão, né, de colocar outros princípios no lugar do princípio bíblico, ela é muito mais profunda. E a gente vai assimilando e vai deixando. Pouco importa se é domingo, se não é, se tão profundo alguma coisa ou outra. Né? Aos poucos a igreja esquece o que aconteceu no domingo. O porquê que nós nos reunimos no domingo. Né? Por que este momento tão precioso que nós temos de podermos adorar juntos? O que a história trouxe para nós? Né? Mas nós precisamos pensar em uma questão. Eu vejo hoje essa mudança, né, que houve culturalmente, mas eu começo a me questionar em uma questão em relação a trabalho mesmo. Né? Se fôssemos ver alguém que não teve outra opção de trabalho, não teve, e ela está numa condição necessitada de um serviço, ela poderia trabalhar no domingo? Sim. Poderia, né? Deus curou. Oi? Ele colocou o comércio. Isso. Mas a minha melhor amiga, por exemplo, é mulher de pastor. Aham. E ontem, né, ela me ligou, claro, e ela falou assim, a gente está indo embora, porque amanhã eu tenho 12 horas. Ela é enfermeira. Certo. Ela não pode, Jesus curou. Uhum. Que ela não vai curar, né? Mas, enfim, Jesus fez isso. Ele trabalhou para o bem do próximo. E ele colocou a hipocrisia para ele ficar e morrer, você vai salvar. Uhum. Mas aí o que precisa ser curado não vai. Aí ele colocou a questão do comércio. Mas no hospital, se a sua filha passar mal hoje, você vai esperar para o dia do Senhor? Eu vejo exatamente isso, que existem situações que nós não vamos obrigar, né? Não vamos obrigar e dizer, não, a pessoa está passando fome e ela não vai trabalhar naquele dia. Não é opcional. Mas eu vejo que existem opções, que muitas vezes, aí sim, a igreja negligencia. E ela faz uma opção de não servir ao Senhor e obedecer aquele mandamento. Então, eu acredito que nós precisamos cuidar com o comodismo que a cultura está nos trazendo e lutar contra isso. Existe lá uma escala no hospital e por isso no domingo ela não consegue. Ok, aquele momento ela está servindo com o chamado que ela tem para o Senhor, mas quando está livre, aí ela adora ao Senhor. Ela se esforça para estar nos outros momentos de adoração, de aprendizado. Eu acho que esse é o grande problema. É do que está me motivando a usar o discurso de que não, eu tenho 12 horas amanhã. Será que é por um comodismo ou apenas pela realidade do que aquela pessoa está vivendo? Porque isso nós demonstramos nos outros momentos. Como é que eu estou no meu dia a dia? Como é que está a minha vida com Deus nos outros dias, fora desse dia onde nós separamos para o Senhor, para juntos adorarmos a Deus? Se eu mantenho uma vida negligente todos os dias, aí eu vou usar o discurso de que não, eu não vou na igreja por causa disso. A minha vida espiritual com Deus, ela já não está bem. Porém, se eu estou cuidando todos os dias, buscando comunhão e santidade, isso não vai ser uma desculpa. Porque todas as vezes que eu tiver a oportunidade, porque é minha escolha ir à casa do Senhor e eu posso, aí eu vou me esforçar, porque eu sei a importância dos sacramentos, eu sei a importância dos meios de graça, eu sei a importância e o valor da comunhão que foi conquistada pelo sangue de Cristo. Eu vejo que a cultura não pode nos deixar abandonar os princípios, abandonar aquilo que a palavra nos deixou. E a nossa luta a todo tempo, porque a nossa cultura nos leva a pensar mais no nosso próprio prazer, no nosso descanso pessoal, do que num descanso com o Senhor, conforme Ele nos orientou, para santificar a Deus, para servir ao Senhor. É a nossa luta em todos os dias, quanto mais no dia do Senhor, que pela semana seria o dia mais tranquilo, onde eu vou separar para eu limpar a casa, onde eu vou separar para lavar roupa, que eu vou separar para poder então arrumar todas as coisas que eu não fiz durante a semana, porque eu não tive tempo. Será que é realmente porque não teve tempo? Mas então não pode fazer nada no domingo?
Lembre-se bem, cuide da intenção, da motivação do seu coração, porque você pode escolher. Quando há para você a possibilidade de escolha, escolha a adoração ao Senhor, escolha a santificação, escolha viver conforme as Escrituras nos ensinam. Portanto, irmãos, como igreja, nós não devemos negligenciar este dia do Senhor. Nós precisamos lutar para com que nós pudermos desfrutar deste deleite que Deus então nos permite através da ressurreição de Cristo, hoje ainda de forma onde olhamos para frente essa promessa ser cumprida, mas que nós então de forma simbólica voltamos todo o primeiro dia de semana para nos reunirmos, para falarmos sobre este dia, falarmos sobre a ressurreição, falarmos sobre o nosso Senhor que morreu por nós. Que Deus te abençoe para que você possa viver isso e não negligenciar, usando então de desculpas para que você possa continuar uma prática pecaminosa. Comentar, Paulo? Sim. Sim. Assim como o dízimo, você entende que você não precisa de toda a sua renda para se sustentar. Certo, certo. Porque é o Senhor quem te dá sustento. Portanto, uma fração disso, a 10ª parte, não vai fazer falta. Pelo contrário, você vai sempre se lembrar de quem é Do cuidado. Sim. Sim. Sim, sim. É Deus quem nos dá o sustento, nos dá força para trabalhar. E aí você vê que quando o povo estava no exílio, no êxodo, melhor dizendo, o que o Senhor fazia para sustento dele? No 5º dia, ou 6º dia, na criação você tinha a porção dobrada de maná. E somente naquele dia o maná durava 48 horas. Sim. Porque em qualquer outro dia, para que eles pudessem continuar. era exatamente a porção diária. Se você guardasse, fosse ficar ansioso, ia apodrecer. Outro dia você ia ter que colher de novo. Sim. Mas especificamente para o dia do Senhor, ele vinha, se preservava e você não teria que sair e coletar para. Se a gente olha para esse princípio, a gente entende o ano sabático. Porque é interessante que a Bíblia e o Êxodo não coloca só o dia de sábado, mas o ano sabático. Então, como é que é o ano de sábado, se a gente fosse traduzir hoje, né? Você não vê nenhum adventista pregando que ele vai ficar um ano inteiro sem trabalhar. Sim. Mas quer dizer, eu sou literal a guardar das 18 horas de sexta para as 18 horas de sábado. Mas você não vê nenhum adventista parando de trabalhar um ano, baseado na Bíblia. Princípios bíblicos, poderiam emprestar todos, né? Escolho, né? Sim. Porque se você guarda o sábado literal, você tem que guardar o ano de sábado, Sim. o ano de descanso, e que Deus está. Conforme o Antigo Testamento trazia. Então, qual que é o princípio lá atrás também? Durante 6 anos você vai trabalhar, vai arar a terra, vai explorá-la. Sim. No 7º ano ela vai descansar. E se você faz isso, você se organiza ao longo de 6 anos para ter o sustento durante um ano, o Senhor vai te guardar, te proteger, te sustentar, e mais do que isso, Ele vai permitir que a terra volte a produzir para que você se sustente durante 6 anos. O princípio bíblico é muito claro lá atrás. Então, quando eu assumo a responsabilidade, a compreensão de que durante 6 dias eu vou trabalhar, vou lutar pelo meu sustento, mas o 7º dia não para falta, porque é o Senhor quem me conduz e me sustenta, pouco importa a conta matemática, porque você está. O que vale é o sustento, é o cuidado.
É a provisão. a dependência. Meu coração entende que eu Sim. dependo do sustento do Senhor. Isso. Por isso que eu mencionei a motivação do coração. O que é que me leva a brigar pelo trabalho no domingo? É aí que eu preciso pensar, né? Ou o que é que me leva a não ter opção? Aí é outra história, é outra questão. Mas posso trabalhar isso, né? Para que a gente não venha a viver, né, dessa forma, achando que Deus não vai cuidar, Deus não vai sustentar, que é o que está por trás. Aqui no Ocidente nós temos 2 dias de descanso. E aí, se você for partir para a parte etimológica, não dá para partir, senão vou me empolgar, mas o sábado seria o dia de descanso. Vamos Sim. supor, essa minha colega, minha amiga, ela vai trabalhar hoje, ela vai ter os dias de descanso dela, o sábado não vai ter no domingo. Né? Se eu quiser colocar a verdadeira sábado, descanso. No sábado dela, ela pode servir ao Senhor e oferecer esse dia como questão do dia, certo? Eu vejo. Tendo o Dominus Day, né, o dia do Senhor do latim. Mas se você comparar nas outras línguas, nós temos o Dominus Day, certo? Os outros tem países que colocam o dia da semana agradecendo aos deuses nórdicos ou aos planetas. Nós somos diferentes, certo? Olhando para A questão que eu vejo cultural do cristianismo, que as escrituras nos mostram, é que a igreja começou a separar este dia, pois era o dia da ressurreição. Então a igreja, em todos os lugares, ela não muda o princípio. A importância que nós vemos de buscar a comunhão naquilo que a palavra nos diz como o dia do Senhor, como o dia da ressurreição. Então eu vejo até uma questão curiosa para nós verificarmos, é a igreja no Oriente. Se ela não luta para fazer da mesma forma como o Novo Testamento ensina, do domingo ser o dia da comunhão. Apesar da cultura não ter a mesma questão no calendário, né? Porque a orientação, ela é da palavra para um dia específico, onde o Novo Testamento vem trazendo esse dia do Senhor como o domingo, o dia da ressurreição. Então é uma questão para nós curiosa para a gente examinar. Vou pesquisar mais sobre isso, porque eu nunca pensei em calendário oriental para ver sobre o dia do Senhor, para ver se é domingo mesmo ou se é conforme a cultura deles. Mas é uma coisa para a gente poder pensar. Mas eu creio que, além disso, é a importância de nós separarmos o dia da ressurreição. Porque este dia é o dia que nos faz lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Então nós precisamos focar no porquê nós separamos o primeiro dia da nossa semana do nosso calendário. Porque neste dia foi o dia então que o Senhor Jesus ressuscitou, que é o mais importante para a igreja em todos os lugares. Quando eu deixo então de separar, santificar este dia, eu preciso examinar a motivação que está nos fazendo isso, que está me levando a tomar essa atitude. Se é por negligência e desobediência e pecado, ou se é por alguma circunstância que eu não consigo alterar de nenhuma forma. E nós temos que trabalhar para o que for daquilo que estiver ao nosso alcance, nós então alterarmos, adaptarmos, deixarmos de lado, para nós voltarmos este dia para as obras, como diz a palavra no texto de Isaías, como o Senhor Jesus fez, para lembrarmos das obras de caridade, para lembrarmos da santificação, para lembrarmos daquilo que é agradável ao nosso Senhor. Mais alguém quer comentar alguma questão? Sim. O nosso problema é esse, é usar a motivação do coração, né? A minha motivação às vezes não é trazer uma justificativa plausível, não, eu tenho algo que eu não, é porque eu não quero ir mesmo, não quero cumprir, eu não quero adorar ao Senhor, não quero obedecer.
É isso que a gente tem que examinar o coração e ver o que é que está por trás dessa fala que a gente traz, né? Mais alguém? Alguma questão? Não? Vamos nos colocar em pé então para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele pelo privilégio que temos de ouvir a Sua palavra, de estarmos aqui reunidos para cultuar, para poder adorar o nosso Deus no dia do Senhor, o dia da ressurreição. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez juntos lermos a Tua palavra e entendermos a Tua vontade, Senhor. Compreendemos, ó Deus, este princípio que existe desde a criação, ó Pai, que o Senhor nos proporcionou um dia de descanso, um dia santificado, separado para o Senhor, ó Pai. E por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a Tua igreja, Senhor, que nos abençoe trazendo à nossa memória o ensino da Tua palavra, para que não venhamos a negligenciar, permanecendo em desobediência, permanecendo em pecado contra o Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos incomode, o Senhor nos mova a uma vida de obediência, Senhor, para que o Senhor seja honrado através de cada um de nós, para que a nossa palavra tenha sempre a autoridade pela nossa santidade, nossa comunhão com o Senhor, por vivermos aquilo que nós acreditamos e pregamos às outras pessoas, ó Pai. Fortalece o Teu povo, Senhor. Desperta a todos nós, para nós podermos todos os dias nos lembrarmos daquilo que é agradável ao Senhor e não vivermos conforme os nossos prazeres, ó Pai. Para que não sejam, ó Deus, voltados para a nossa vontade da carne, mas que seja somente para a adoração ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, esta condição, para que a Tua igreja possa pregar o Evangelho, pregar sobre o descanso, pregar sobre a eternidade, e que mais pessoas possam compreender que existe, ó Deus, um descanso prometido através de Cristo Jesus. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos Te servir e fazer parte do Teu corpo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus.